A Venezuela, que já foi uma das nações mais prósperas da América Latina, enfrenta uma grave crise econômica, política e social que perdura por mais de uma década. Com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o país viu sua economia colapsar devido a uma combinação de gestão governamental ineficaz, corrupção e sanções internacionais. No centro desse caos está Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez. Maduro consolidou seu poder por meio de eleições contestadas e estratégias para neutralizar a oposição. Sua administração enfrenta acusações de violações de direitos humanos, repressão política e manipulação eleitoral. Por outro lado, a oposição, atualmente liderada por Edmundo González, luta para reverter esse cenário. González afirma ter vencido as últimas eleições realizadas no país, apresentando atas eleitorais como prova. No entanto, Maduro se declarou vencedor, sem apresentar evidências claras, e segue no controle do governo e das instituições. A disputa pelo poder não é apenas um problema interno. A Venezuela se encontra no epicentro de uma batalha geopolítica. Maduro conta com o apoio de aliados como Rússia, China e Irã, enquanto a oposição recebe o respaldo de países como Estados Unidos, União Europeia e Canadá, que consideram o governo de Maduro ilegítimo. Além disso, a crise venezuelana extrapola as fronteiras do país. Mais de 7 milhões de venezuelanos foram forçados a emigrar em busca de melhores condições de vida, o que resultou em uma onda migratória que pressionou os sistemas de imigração de diversos países, incluindo Estados Unidos, Colômbia e Brasil. A situação na Venezuela, portanto, representa uma verdadeira bomba relógio, com implicações que vão desde o aumento da instabilidade regional até tensões geopolíticas entre grandes potências. O dia 10 de janeiro, data marcada para a posse de Nicolás Maduro, é apenas mais um capítulo desta longa e turbulenta história. O dia 10 de janeiro é considerado um marco crucial na política venezuelana. Nesta data, Nicolás Maduro, com base nos resultados eleitorais que ele mesmo proclamou, pretende tomar posse para mais um mandato presidencial. No entanto, essa posse está longe de ser um consenso e gera tensões tanto internas quanto internacionais. De um lado, Maduro insiste na legitimidade de sua vitória, mesmo sem apresentar provas concretas que a comprovem. Do outro, Edmundo González, líder da oposição, afirma ter sido o verdadeiro vencedor das eleições e conta com o apoio de setores opositores e de uma parte significativa da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que reconhecem sua vitória como legítima. Essa disputa torna a data ainda mais sensível para Maduro. A posse não é apenas um ato simbólico, mas uma demonstração de poder e controle. Para a oposição liderada por González, o objetivo é impedir que Maduro consolide ainda mais seu domínio, denunciando as irregularidades do processo eleitoral para o mundo. Internamente, a oposição enfrenta desafios gigantescos. Mesmo com as alegações de fraude eleitoral, ela não dispõe de meios práticos para evitar que Maduro assuma o cargo. A mobilização popular, que foi um fator decisivo em outras crises, perdeu força devido à repressão estatal e ao desgaste da população diante de anos de instabilidade. Enquanto isso, a posse de Maduro ocorre em um contexto de crescente isolamento internacional. Muitos países optaram por não enviar representantes, sinalizando sua rejeição ao resultado das eleições. No entanto, algumas nações continuam a apoiar o governo de Maduro. México e Colômbia surpreenderam ao anunciar que enviarão delegações para a posse de Nicolás Maduro, um movimento visto como uma tentativa de reaproximação com o regime chavista. Já os Estados Unidos, que estarão sob a administração de Donald Trump a partir de 20 de janeiro, mantêm uma postura rígida contra Maduro, tendo imposto uma série de sanções a altos membros do regime, incluindo Diosdado Cabello, um dos principais aliados do presidente venezuelano. A mensagem dos EUA é clara. Não reconhecem a legitimidade de Maduro e pressionam por mudanças estruturais na Venezuela. Por outro lado, países como México e Colômbia, que anteriormente se posicionaram de forma crítica ao regime chavista, optaram por adotar uma postura mais pragmática. O envio de representantes à posse de Maduro é interpretado como uma tentativa de buscar diálogo e estabilidade na região, mesmo que isso implique endossar tacitamente a continuidade de Maduro no poder. A União Europeia, que já havia reconhecido o opositor como presidente legítimo, está enfrentando uma divisão interna. Alguns países do bloco defendem uma abordagem mais diplomática, enquanto outros insistem em manter a pressão sobre o regime chavista. Essa falta de uma posição unificada reflete as complexidades geopolíticas e os interesses divergentes entre os membros da União Europeia. Potências como Rússia, China e Irã continuam a apoiar Maduro, não apenas como aliados estratégicos, mas também como parte de uma estratégia para desafiar a hegemonia dos Estados Unidos na região. Para esses países, a Venezuela é uma peça-chave em um jogo geopolítico maior, no qual o controle de recursos naturais, como o petróleo, e a influência sobre a América Latina são fatores cruciais.
Enquanto isso, organizações internacionais como a Organização dos Estados Americanos, OEA, têm adotado uma posição ambígua. Embora condenem as práticas autoritárias de Maduro, a falta de consenso entre seus membros limita a capacidade de ação efetiva. Essa divisão internacional cria um cenário de grande incerteza para a Venezuela. Por um lado, Maduro conta com o apoio de aliados que garantem suporte político e econômico. Por outro, enfrenta uma oposição internacional, ainda que fragmentada, que continua pressionando por mudanças dentro do país. O equilíbrio de poder na Venezuela é sustentado por 3 pilares principais. Nicolás Maduro, a oposição liderada por Edmundo González e Maria Corina Machado, e as Forças Armadas Bolivarianas, que desempenham um papel crucial tanto na manutenção quanto na contestação do regime. Maduro, apesar de enfrentar ampla rejeição popular e internacional, consolidou seu poder ao longo dos anos por meio de um aparato de repressão e controle. Ele implementou expurgos dentro das Forças Armadas para eliminar dissidências, mantendo os altos escalões leais ao regime através de privilégios econômicos e políticos. Muitos desses oficiais se beneficiam de negócios lucrativos no setor de petróleo, mineração e até contrabando, o que garante uma base de apoio sólida entre os líderes militares. Por outro lado, a oposição, atualmente representada por Edmundo González e Maria Corina Machado, enfrenta desafios monumentais. Embora González tenha apresentado provas de sua vitória nas eleições, a oposição carece de ferramentas práticas para transformar esse resultado em poder efetivo. A repressão contra líderes opositores e a falta de mobilização popular são obstáculos significativos. Além disso, a população, exausta após anos de crise e repressão, não demonstra o mesmo nível de engajamento que foi visto em momentos críticos do passado. As Forças Armadas Bolivarianas ocupam uma posição ambígua. Historicamente, os militares venezuelanos eram vistos como constitucionalistas, atuando para garantir a estabilidade e a ordem. No entanto, sob o regime chavista, as Forças Armadas foram sistematicamente reestruturadas para fortalecer o apoio ao governo. Embora existam rumores de insatisfação nas camadas mais baixas da hierarquia militar, os altos comandantes permanecem firmes ao lado de Maduro. Essa fidelidade é sustentada tanto por interesses econômicos quanto pelo medo de represálias. Além disso, há uma constante paranoia dentro do chavismo sobre possíveis conspirações e tentativas de golpe. Maduro denunciou mais de 20 supostos planos de assassinato contra ele, frequentemente utilizando essas acusações para justificar prisões de opositores e expurgos internos. O equilíbrio de poder na Venezuela é sustentado por 3 pilares principais: Nicolás Maduro, a oposição liderada por Edmundo González e Maria Corina Machado, e as Forças Armadas Bolivarianas. Maduro consolidou seu poder com um aparato de repressão, mantendo a lealdade dos militares através de privilégios econômicos. A oposição, embora tenha provas de sua vitória eleitoral, enfrenta dificuldades em transformar isso em poder real devido à repressão e à falta de mobilização popular. As Forças Armadas, embora reestruturadas para apoiar Maduro, ainda enfrentam insatisfações nas camadas mais baixas. Apesar disso, o regime mantém controle, mas o temor de uma tentativa de restauração democrática dentro das Forças Armadas persiste, com riscos de violência e repressão. A situação política interna segue marcada por tensões e incertezas.